Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a nutricionista Sandra Menezes, que é a nutricionista aqui do nosso grupo, né, de atendimento às doenças da tireoide, aqui do nosso serviço em Jundiaí, São Paulo. Né? Atendemos aí vocês em todo o Brasil, né? Pessoas tanto na parte presencial como na parte por consultas online, né? E aqui hoje trazemos a Sandra, que é uma integrante da nossa equipe, para a gente conversar um pouquinho sobre tireoide, né, Sandra? Queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos vendo. Por favor, fica à vontade. Então, eu sou nutricionista aqui na clínica e a gente está desenvolvendo vários protocolos legais aqui, né, no tratamento autoimune, não só da tireoide, como outros tratamentos também. E a gente está tendo resultados incríveis, né, com esses protocolos, com esses planejamentos, com essas dietas anti-inflamatórias. Que é o foco aí do tratamento, né, Sandra? É o foco do tratamento. E o que você tem notado hoje, né, com os clientes que te procuram, que estão fazendo o tratamento tanto presencial com você aqui como online, né? O que você tem notado que é a necessidade maior, a carência melhor dessas pessoas que você tem visto? Tá, então a gente trabalha com foco com o paciente no todo, né? Então a gente tem aqui um rastreamento metabólico, que é a nutrição funcional, ela trabalha em cima desse rastreamento. Esse rastreamento pega, a gente faz um questionário integral, então desde a parte emocional, enfim, tudo, né, doutor? Você faz o screening, né, para saber como a pessoa está antes do tratamento, ok. E aí tem uma pontuação, onde essa pessoa vai estar numa pontuação X, e depois a gente acaba revendo quando a pessoa volta, depois de uma dieta anti-inflamatória, onde a gente retira, né, alguns alimentos que são altamente inflamatórios, às vezes em cima até de um A200, né? Exatamente, do teste de intolerância alimentar, né, o A200, que a gente se baseia bastante, né, Sandra? Então, para quem não sabe, o A200 é um teste de intolerância alimentar, é um exame de sangue que você vai fazer, né? Isso. A gente tem boa parte das pessoas que fazem, né? que fazem. E aí você se baseia nele, né? Então, agora, a pessoa que não tem, né, um teste do A200, também, né? A gente consegue o que você imagina, assim, que dá para encaminhar para ela? Então, uma pessoa que não tem o teste, que não fez o teste, a gente retira os alimentos mais inflamatórios, né? Que mesmo assim a pessoa está tendo resultados, assim, incríveis. As pessoas saem daqui de uma forma, quando voltam no retorno, com outra disposição, bem menos inflamada, e a pessoa realmente com mais saúde, né, doutor? Sim, e a gente sem dúvida. O objetivo do tratamento tiroidiano é justamente, né, mudar o perfil que a pessoa está tendo. Então, o trabalho da Sandra, o seu trabalho, né, ele é focado em equilibrar novamente, né, os fatores autoimunes e os fatores nutricionais, né, que estão ligados ao intestino, a fígado, a parte da suprarrenal, né, Sandra? E dá uma dica pro pessoal aqui, o que você realmente tem visto que são os alimentos que estão pegando mais essas pessoas, que você, no dia a dia, você tem visto que estão atrapalhando realmente, quando você faz correção, elas acabam melhorando. Então, os alimentos pró-inflamatórios são, basicamente, né, glúten, o açúcar em geral, açúcar adicionado em geral, os laticínios, enfim, crustáceos, algumas oleaginosas, por conter muito fungos, né, doutor? Sim. E aí, quando a gente faz a retirada, o glutamato monossódico, que é altamente inflamatório, os ultraprocessados, quando a gente faz embutidos, né? Salame, salsicha, linguiça, quando a gente faz a retirada desses alimentos, a pessoa já vê uma melhora incrível, já vê uma melhora assim, na primeira semana já está bem. Você acha que uma pessoa que quer ter uma boa saúde da tireoide precisaria se tornar vegetariano? Não, não precisa se tornar vegetariano. A gente pode fazer um balanço ali com a carne branca, com os peixes,
com o frango. Se a gente poderia consumir o frango orgânico também, né? Também a gente tem carnes orgânicas também. Já existe, né? Já tem a venda. A gente pode diminuir um pouco o consumo da carne vermelha, mas não precisa retirar toda a carne vermelha da alimentação. Sem dúvida, né? E o que você acha, assim, dentro desse contexto, né? Se a gente vai, por exemplo, retirar o glúten e o leite de alguém, ok? Se ela for vegetariana, efetivamente, ela não vai comer carnes, né, no geral, que a gente sabe que é uma excelente fonte proteica, né? E para nós, o nosso tratamento, a gente tem visto, né, que as carnes, elas são os que menos aparecem nos exames de intolerância. Então isso é importante a gente falar para vocês. E assim, aquela pessoa que é um vegetariano, não come carne, tá certo? E precisa retirar fontes, né, de leite, de glúten, que muitas vezes elas acabam comendo demais ou acabam direcionando a dieta para aquilo, né? O que você pode dar uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, então, nos vendo, né? O que a gente faz? A gente vai fazer um equilíbrio energético, um equilíbrio proteico através de fontes proteicas vegetais. Então a gente faz alguma suplementação de alguma proteína vegana de boa qualidade, né? Não adianta a gente trocar 6 por meia dúzia ali, né? Exato. Tenta ali balancear alguns grãos que também são proteicos, né? Os feijões, enfim, a gente tenta fazer alguma coisa nesse sentido, né, doutor? E aí? Então, a fonte proteica vegetal, né, gente? Ela é uma fonte proteica difícil da gente estar conseguindo, né, Sandra? Então, são fontes mais raras da gente estar conseguindo, né? Então, sempre que é importante um vegetariano que está nos ouvindo aqui saber, né, que você vai ter que mudar realmente esse pensamento, né, em relação às fontes de proteína, né? Cuidado com a fonte de leite e glúten, geralmente que vai acontecer. E é importante a gente falar que não é todo mundo que tem intolerância a glúten e a leite, né? Então aparecem outros alimentos com mais frequência, como o ovo, por exemplo, e as próprias castanhas, né? Que as pessoas acabam comendo muito, inclusive castanha do Pará, né, que a gente tem visto, né, aparecer muito nos exames de intolerância. Não é verdade, Sandra? Castanhas, amendoim, o amendoim altamente inflamatório, tem fungos também, né, infelizmente. Que estão presentes ali, né, pela própria cultura, né, do amendoim. Então essa suplementação, uma boa suplementação com algum... enfim, a gente está suplementando aqui com colágeno, peptídeos de colágeno, tem vários suplementos aqui no mercado que a gente consegue estar fazendo com que bata ali a proteína para a pessoa também ter esse aporte energético, proteico, né? Isso. E assim, uma coisa que nos perguntam muito, né, é a questão do suplemento, né? Eu sempre tenho que suplementar? Eu não posso apenas com a minha alimentação reverter, por exemplo, uma deficiência de magnésio, de zinco, de ferro? As pessoas perguntam muito, né? E a gente tem visto uma tendência muito acentuada, né, de suplemento. As pessoas querendo se encher de suplemento, né? Querendo se encher de vitaminas, minerais, ok? O que você tem para passar para o pessoal a respeito disso? Então, se a pessoa é uma pessoa que consome normalmente carne, leite, no caso leite não, mas um iogurte, por exemplo, ou uma mussarela de búfala, onde a caseína tem o A2A2, né, que é o menos inflamatório, ou consome o arroz, o feijão, o frango, o peixe, né? Não tem necessidade dessa suplementação toda. Eu acho que a gente consegue sim, através só da alimentação, todo o aporte proteico, de carboidratos, dos macronutrientes, a gente consegue sim chegar num equilíbrio geral. Legal. Tá. E uma coisa que me vem à cabeça, né, quando você fala isso, é o intestino. Tá? Vocês que me acompanham, que têm visto a gente conversar muito, né, sobre intestino, eu faço um monte de postagem, tem vídeos no YouTube também, né? E o intestino tem uma importância fundamental
no tratamento não só de qualquer doença autoimune, como da própria tireoide, ok? Né? E dentro do contexto tireoidiano, né, dentro desse aspecto da modulação intestinal, que é o nome mais correto para se falar, né, o que você tem realmente observado, o que você falaria para as pessoas que estão nos assistindo aqui a respeito dessa questão intestinal e do que elas poderiam estar imaginando em estar fazendo ou procurando para que elas consigam equilibrar, pelo menos ir ao banheiro, não ter diarreia ou não ter preso? Que dica você daria para essas pessoas? Então, a modulação intestinal, a gente tenta equilibrar as bactérias benéficas com as patógenas, né, ali num contexto de quantidade e qualidade ideal para que a gente tenha uma excelente saúde, né? Quando essas vilosidades do nosso intestino estão frouxas, começam a passar macromoléculas para o lado, né, para o outro lado ali, fazendo com que nosso organismo não entenda que aquilo seria um alimento e atacando às vezes o nosso próprio corpo, a gente tem que sim modular esse intestino para que ele consiga desinflamar, né, absorver todos os nutrientes, fazer o papel dele, né? Hoje já estuda bastante o intestino, a gente tem aquele eixo intestino-cérebro, né, que também já estão estudando muito. E o que eu acho que através dessa modulação, através de uma ótima alimentação, onde a gente vai alimentar as bactérias boas do intestino, através de fibras prebióticas, depois suplementando com alguns probióticos, através de kombucha, né, através da biomassa de banana verde. Exato. Porque a gente sabe, né, Sandra, tem muita gente que não tem dinheiro para comprar lactobacilo, né? Então, o que ela está querendo dizer são os lactobacilos, né, que você vai numa farmácia de manipulação, manda fazer, né, mas custa caro, né? Então, do seu ponto de vista, kombucha, chucrute, os fermentados são legais? São legais, também ajuda muito essa modulação, ajuda são prebióticos, né? Então são os alimentos das bactérias boas. Então a partir do momento que a gente retira a parte inflamatória, tira o substrato desses, que é o alimento dessas bactérias patogênicas e acrescenta ali um prebiótico fermentado, por exemplo, né, a gente consegue estar fazendo essa modulação. Exatamente. A gente tem no alimento, né, principalmente no alimento fermentado, os meios para a gente recolonizar o intestino. Sim. Então muita gente, a gente até estava comentando outro dia, né, Sandra? Muito profissional, inclusive, está saindo e tratando essas pessoas já na primeira instância com lactobacilos, né? Então a gente brinca aqui que a gente fala que você está fazendo um cocô muito caro, né? Por quê? Porque você, ao invés de começar pela sequência correta, né? Eu queria até que você passasse essa sequência para quem está nos vendo aqui, que tem uma sequência para se fazer as coisas. E não simplesmente dar um lactobacilo e tchau, né? A gente retira esses alimentos, daí a gente depois, aos poucos, a gente reintroduz esses alimentos mais para frente. No meio a gente vai dar os alimentos prebióticos, pode ser através dos fermentados, da biomassa de banana verde, que é muito barata, né? Que é muito barata, dá para fazer em casa, né? Através do kombucha, de repolho, chucrute fermentado. O que mais não me vem à mente aqui, mais alguma coisa? Você tem que ir reparando, né? Então a primeira coisa é retirar as coisas. Certo? Retirar. Então a conduta que você faz é retirar os alimentos que estão fazendo mal. Não é isso? Então é a primeira conduta que você tem feito. Primeiro a gente retira. Você vai lá, por exemplo, é glúten, é leite. Se caso você tiver um exame de intolerância, vai ficar mais fácil porque a gente vai ter a lista. A lista lá contribui mais, né? Você não tem a lista, a gente vai entrar com o perfil da dieta autoimune anti-inflamatória e aí a gente testa, né? Então essa é a primeira fase do tratamento, né? E aí também, quando eu retiro esses alimentos, eu acrescento alimentos anti-inflamatórios, né? Então as frutas vermelhas,
A gente tenta sempre manter a glicemia, né, o mais estável possível, então colocando ali gorduras boas, coloca um abacate, coloca o coco, leite de coco ali para, né, uma quantidade pequena ali, que consiga estar fazendo um shake, por exemplo, a chia, a canela, o cacau, enfim. A pimenta, a curcumina. A cúrcuma, né? A pimenta é importante saber que é a pimenta preta, né? Cuidado com o que as pessoas vão usar, né? E aí a gente fazendo isso, colocando bastante coisa anti-inflamatória, antioxidante, retirando os alimentos que são inflamatórios e colocando os alimentos mais anti-inflamatórios. Depois a gente vem com a parte de... aí que a gente vai entrar, né? Aí que a gente entra com a recolocação dos elementos que estão faltando, né? Aí a gente pode pensar em dar o lactobacilo, certo? Isso, aí sim, pensa em dar então, o lactobacilo. Depois que a gente fez tudo isso, né, toda essa fase, aí a gente pode prescrever ou naturalmente, né, com manter esses fermentados, ou a gente passar a ter uma prescrição efetiva, né, de um lactobacilo, ou um composto pré-biótico, pós-biótico, que quer que seja. Certo? E que dica você dá para as pessoas? A gente percebe muito que o hipotireoidismo ele deixa o intestino preso. Quem está ouvindo a gente aqui, quem está assistindo, pode se perguntar, poxa, mas o que eu poderia começar a fazer para tentar fazer o intestino funcionar se ele é muito travado, até pela questão do hipotireoidismo? Que dica simples você poderia dar para as pessoas que elas poderiam fazer? A primeira coisa é beber bastante água, né? Porque a partir do momento que a gente muda essa alimentação, ela vai ficar rica em fibra. Quando ela fica rica em fibra, se você não bebe água, você não vai estar ajudando, não vai adiantar em nada, né? Exato. Pelo contrário. Então, a primeira coisa, o tempo está seco demais, então redobre aí a atenção com a água, principalmente. Acordar, já beber um copão d'água, isso daí você vai esse copão d'água que você beber de manhã, você vai estar colocando ali, você vai estar reidratando o que você perdeu durante a noite e depois durante o dia vai bebendo essa água. Então, a primeira coisa é isso. Depois, as fibras, lógico, as fibras que vem aí da biomassa, que vem da chia, das frutas, dos legumes, né? Também é uma outra dica bem legal e que a gente tá vendo aqui o pessoal falando que tinha muita gente que ia no banheiro a cada 2 dias, 3 dias e o pessoal me mandando mensagem assim, Sandra, eu vou no banheiro todos os dias agora, né? Me agradecendo, inclusive várias pessoas. Falando assim, O fermentado você coloca nessa fase também? Fermentado, sim. Sim. Você coloca, sei lá, um chucrute, um kombucha, alguma coisa assim. Eu coloco bastante a biomassa de banana verde, biomassa. Né? O chucrute a gente não tem essa cultura no Brasil, né? Infelizmente, porque é muito bom e funciona muito bem, né? E tem um resultado, não é difícil de se fazer e funciona muito bem. Aí quando a gente recoloca alguns alimentos, eu coloco o kefir, né? Aí eu volto com o iogurte de kefir, que daí também é mais uma opção para a pessoa, né? Também é barato, você pode estar fazendo na sua casa, né? E é também... Sabe uma coisa que eu gosto particularmente, que até é muito simples de se fazer, é a água de coco fermentada. Pouca gente conhece, né? A água de coco fermentada, a gente acha hoje até em supermercados, né? Ela vem em garrafas, geralmente vem em garrafas de PET, e você deixa ela na geladeira, entendeu? E ela naturalmente ela vai fermentar. Então as pessoas falam, azedou a água de coco. Na verdade não, na verdade a água fermentou, né? Então ela fica com um sabor mais azedinho, mais assim de fermentado, que as pessoas acabam jogando fora e você está jogando fora uma coisa muito preciosa. Exatamente. Né? Então é uma possibilidade também, não é caro, algumas regiões do Brasil tem muito, né, Sandra? Isso. Então está disponível ali para vocês, né? Então, fechando aqui a nossa conversa, né? Que dica mais você dá para quem tem doença da tireoide? E o que eles têm que começar a imaginar no dia a dia, se organizar, cozinhar, o que você passa para eles? A gente descascar mais e desembalar menos, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer, isso é para todo mundo e para a vida, né? Então, já começar aí essa comida mesmo, a comida de verdade.
retirando glutamato monossódico, eu já falei aqui. Já ajuda muito, né? Óleos vegetais, então usar sempre o azeite, o óleo de coco, mas né, o azeite ali para estar cozinhando também é bem interessante, né? Mas importante. É bem importante. Então assim, a minha dica é descasque mais, desembale menos, já vai te dar uma boa ajuda aí nessa parte. Ok, isso é muito importante. Então, espero que vocês aí tenham aproveitado a nossa entrevista, né? A Sandra está disponível para fazer o atendimento às pessoas aqui no nosso grupo, né? E quem se interessar, faça contato. Nós fazemos a consulta online, né, ou presencial. Então ela está aqui disponível, faz parte da nossa equipe, né? Eu sou o responsável técnico aí para a nossa equipe e fiquem com a gente. Nós vamos gravar mais vídeos falando de mais temas e mais interessantes na área da nutrição também. Tá bom, pessoal? Obrigado. Obrigado, Sandra. E vamos em frente, ok? Ok. Amém para todos.